Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Gatekeeping. Sim, eu vou, novamente, seguir o modelo de uma metodologia para abordar um filme. Esse, especialmente, não daria para mostrar o que eu quero mostrar com a clareza necessária, caso a gente fizesse apenas uma conversa gravada, como costumam ser os quadros Gatekeeping. Eu peço desculpas também pelo atraso. Eu queria estar lançando esse vídeo logo em seguida ao lançamento do filme, mas relaxa que, como de costume, vamos trazer coisas que os outros canais não falaram, então vai valer a pena. Só o Nova Gênesis vai te contar o seguinte: The Flash não é um filme ruim porque deu errado, de roteiro e efeitos especiais de má qualidade por incompetência. Não, ele é um filme propositalmente feito desse jeito, para atingir um resultado muito mais sacana. Hoje é mais um dia que mostramos a malignidade entranhada nas cúpulas de Hollywood. Então, antes de começarmos, deixa aí o seu like, compartilha e não se esquece de se inscrever e tudo mais para ajudar a gente. Agora, presta atenção. Eu vou começar trazendo uma reflexão sobre furo de roteiro. Vamos começar assim. Temos que prestar atenção nisso, mas não como a gente costuma fazer. Se tratando de The Flash, isso aconteceu bastante. Páginas que não compraram o jeito consumer de ser e assumiram uma postura mais crítica ou de chacota com o filme, acabaram só vendo os furos como simples furos, e aí tá uma armadilha. A gente vê um negócio mal encaixado e se sente mais esperto que o roteirista, então eu vou lembrar a vocês um conselho que viemos dando. Se algo parece burro demais, talvez você seja o enganado da história. Isso acontece por todo esse filme. Então fica atento que a gente vai te mostrar como cada coisa tá onde queriam que estivesse. E as intenções maldosas nem estão escondidas, são as pessoas que não querem ver mesmo. Agora vamos para algumas cenas para eu desenvolver um primeiro ponto. Eu sei que mais gente comentou isso aqui, mas vamos lembrar dessa cena. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Será se tem gente para achar isso aqui bacana? Depois de vermos os heróis tratados como os deuses salvadores da humanidade, dotados de muita virtude, como nos quadrinhos, não é de doer ver uma cena dessa abrir um filme de um dos maiores super-heróis da DC? Bom, eu esperava que isso aqui já manchasse qualquer experiência com esse filme, mas eu vi até mesmo, entre aspas, nerdolas passando pano pra isso. Sabe o mais curioso? Um desses caras que passou pano é o mesmo que denunciou o Warner Gate, o plano da Warner de imbecilização do público. O negócio tá eficiente mesmo, né? Mas tirando as decepções com youtubers, eu acho importante destacar as coisas que inauguram esse filme maldito. Além da cena dos bebês, você tem o Flash achando ruim quando alguém é salvo por ele e não agradece. É sério, pensa no nível de idiotice de um super-herói pra ficar dodói com uma coisa dessas. Já é idiota sozinho, ainda mais se você percebe o óbvio, né? Que é só um cara desesperado pra sobreviver. Dá pra beijar a mãozinha do Flash não binário e depois, né, porra? Bom, depois disso, Flash vem dizendo que a Liga da Justiça é isso e aquilo, reclamando de ter que limpar a bagunça deles. Que negócio babaca, sério. Já começa assim. Mais uma cena. Mulher Maravilha salva Batman, fica com uma cara de ironia enquanto fica olhando pra cara dele e do Flash. O laço da verdade faz ele e o Flash falarem segredos do nada, totalmente forçado, principalmente as coisas que eles falam. Batman dizendo que é muito orgulhoso pra agradecer alguém, dizendo que inventou o Batman pra lidar com um trauma de infância e que resolveria o crime doando a sua fortuna. E o Flash dizendo do nada que é virgem ainda. Enfim, deu pra entender a merda, né? Já deu pra pegar, né? O laço da verdade, pra começo de conversa, nunca fez ninguém vomitar segredinhos do nada. Mas isso é um furo? Não. Lembra do que eu falei. Se parece só um roteiro burro, desconfie. Então, o que essas cenas têm em comum? A cena dolorosa dos bebês, o Flash putinho com os trabalhos da Liga da Justiça, o Batman dizendo que ia acabar com o crime doando dinheiro, o Flash falando de ser virgem, sem nenhum contexto, enquanto a Mulher Maravilha olha com aquela cara de sarro. Parece só um monte de escolhas ruins e de fato são, tudo cenas de péssimo gosto, de péssimo CGI e etc. O diretor só aloprou com a direção e o aval do James Gunn? Ficou geral muito doido? Óbvio que não. O contexto é simples.
Não só o Warner Gate é real, e eles esperam criar uma base de fãs retardados ou vender os estúdios a preço de banana, o que vier primeiro, como tem outro motivo e muito mais importante pra nós e pra eles. Lembrem quando a Warner estava em guerra com o Snyder. Lembrem quando, aproveitando a tragédia que afastou ele da direção, colocaram Joss Whedon para dirigir o Liga da Justiça, um ex-diretor de Vingadores, com uma pegada imbecilizada, um filtro saturado de cores, um roteiro sufocado de piadas e ridicularização com o legado da DC. Então, The Flash é a mesma coisa, só que muito mais raivosa. Esse é o Flash do Whedon, só que sem o fundamento gravado anteriormente, que viraria o Snyder Cut, inclusive, né? Agora com o Muschietti seguindo a visão desse universo marvelizado sem amarras e novamente com o intuito de apagar o universo anterior. É um filme transição para um reboot, lembra? E o que exatamente eles precisam matar para poder rebootar o DCU? Aquilo que ainda é a pedra no sapato desses caras, o Snyderverse, assim como os fãs de super-herói, que gostam de ver eles tratados com o mínimo de respeito e que gostam de histórias profundas de heroísmo e coragem e redenção, esse tipo de coisa que dá calafrio nesses caras, o tipo de coisa que se lia nos quadrinhos até certo tempo atrás. Vamos pegar a cena do laço ainda. Não lembra outro lugar que essa ideia babaca foi usada? Pois bem, vamos refrescar a sua memória. O Superman não deu as caras. Você não tem poder, sem querer ofender. Esse cara pode estar trabalhando pro inimigo, vai saber. A gente fica um atrapalhando o outro. Você é linda, e valente, e forte. Eu sei que fomos à guerra com as Amazonas, mas não foi no meu tempo. E na real, eu não quero morrer. Eu sou jovem, eu quero fazer muita coisa. Eu nunca vivi nem no mar, nem na terra. Fiquei sozinho a vida toda. Mas você parte de uma coisa maior assim. Acho que de repente eu tô com medo porque... Eu digo... Pois é, isso aí é uma cena da Liga da Justiça do Whedon. A relação tá clara, né? É a mesma ideia, feita só com outro personagem. A gente vai ver o que foi feito com o Aquaman lá pro final do vídeo, tá bom? Fica aí. E mais que isso, o Batman doar fortunas pra resolver o crime é aquele tipo de plano estúpido que só sai da boca de quem não entende nada nem do mundo e nem de quadrinhos. A pirraça em dizer que ele é um cara traumatizado é isso, pirraça. A Warner novamente cuspindo na cara do seu maior título. Como o Angel Manuel Gomes, é Manuel Soto, né? Mas o Manuel Gomes agora combina, né? Quem sabe, sabe. Olha o nosso penúltimo short. É a mesma coisa que ele fez com o Rola Bosta Azul, né? E o Bruce nunca pedir desculpas? Bom, isso é completamente fora do personagem. Não só dos quadrinhos, mas como eu tô tentando te mostrar, uma oposição às sutilezas do DCU que o Snyder estava fazendo. Se nesse The Flash o Batman diz que não sabe pedir desculpas, na versão do Snyder da Liga, ele não só agradece o Alfred, como ele diz que não o merece, né? Então, é uma disparidade muito evidente. Esse filme é pornográfico de tão escrachada a pirraça com os outros filmes, que ironicamente renderam bilheteria, apesar do que os fãs do Pedogan dizem. I don't deserve you, Alfred. No, sir, you don't. Então é isso. É a idiotização típica do Whedon. E essa galera quer assim mesmo. O Muschietti chegou a dizer, por exemplo, que o CGI bizarro é de propósito. E a galera achou que é mentira. Não é mentira. Não tem nada que represente melhor visualmente esse filme do que esse 3D tosco dele. E tanto é de propósito que quando mostram lá na cronosfera o pai do Barry, ele é o único que não tá assim. Tá em forma humana mesmo. Mas eu vou voltar às aparições de CGI daqui a pouco. Agora vamos seguir com mais pontos. Eu poderia mostrar mais uma centena de defeitos de cada cena, mas seria chovendo molhado em muita coisa, além de que os pontos que eu vou levantar explicam outras cenas menores, tá? Apesar de que algumas eu vou ter que comentar pra tirar de mim a indignação. Sério, esse filme é de longe o pior filme de super-herói que eu já vi. E ele deve ganhar outros troféus de pior filme se eu continuar comparando. Mesmo os pontos de nostalgia desse filme vão por água abaixo na primeira olhada, na primeira análise. Esse Batman Michael Keaton, por exemplo, não é o dos anos 80. Tentaram criar um hype de nostalgia. Nossa, mais de 30 anos depois ele volta a usar o uniforme. Só que essa é uma versão de um universo ferrado. Inclusive, quando chegam na mansão Wayne, ele tá igual um mendigo, ele não tem nada a ver. É inimaginável o Batman do Michael Keaton, de fato, daquela situação. Não é ele. O mundo onde eles estão não é o mundo dele. É um mundo ferrado porque o Barry tentou salvar a mãe dele. E aqui é um ponto de conexão entre esse filme e o Aranhaverso, que foi meu último vídeo desse tipo. E curiosamente, ambos saíram na mesma época, como eu citei no último vídeo. Esse filme é o contrário do Aranhaverso,
mas ele acaba sendo a mesma coisa. O Aranhaverso quer impedir algo que não é essencial para a formação do herói, dizendo que aquilo é um evento canônico, só para criar o drama de o negro latino ser o predestinado. Nesse caso, o anti-predestinado, que tá quebrando a causa e o efeito e o cânone e tudo mais. Tudo que combine com pautas revolucionárias. Já no Flash, a ideia é nem todo mundo pode ser salvo. O Flash 2, que é o do filme, fala pro Flash 1, que é o do universo anterior, que nem todo mundo pode ser salvo. Esse é um ponto muito importante que eu vou mostrar, que é como o filme se esforça para ser anti-heróico. Por exemplo, nessa cena. Que não é justo, Miquinho? Essa pergunta é ridícula. Quantos cálculos são possíveis em que o resultado é 24? Tem 1 zilhão de resultados. Como eu vou escrever tudo? Realmente, tem 1 zilhão de resultados para essa pergunta. Nem todo problema tem solução. Às vezes você tem que desistir. Descansa essa cabeça e me ajuda a fazer a massa, anda. Consegue pensar em uma mensagem mais inversa ao super-heroísmo que essa? O filme coloca a mãe morta do protagonista pra olhar pra sua cara e dizer isso. Dizer que você não deve mudar as coisas, que às vezes você tem que desistir. Isso é repugnante em muitos níveis. E todo o enredo, que pegou do Flashpoint só o esqueleto, tem umas coisas que parecem piada até no que é sério. Como a causa da morte da mãe dele ser desencadeada por um molho de tomate. Pois é. Ele até fala no filme o seguinte: 3 vidas destruídas por causa de um molho de tomate. Agora outra cena. Não há nada quebrado que você precise consertar. Não há nada quebrado para que você precise consertar. Além disso, inverter o que o Batman fala no Flashpoint, isso é o inverso do que o Batman diria em qualquer situação. E novamente, uma afirmação derrotista. Isso aqui, junto da fala da mãe dele, são só a ponta dessa mensagem doente. Calma que vem mais. E esse ponto sobre a morte e aceitar a morte, etc., vai ter que voltar no decorrer do vídeo. É foda, galera. Esse filme é um caos puro. Organizar as informações não tá fácil, então eu vou voltar mais de uma vez para pontos específicos, seja para adicionar ou para desenvolver algo dele, capite? Seguindo. Não importa o que a gente faça, esse mundo morre. Hoje. Não importa o que a gente faça, esse mundo morre. Que tal essa frase? Reforçando o meu ponto de que é tudo sobre destruir um legado. Quando ele tá na cronosfera e vê aqueles Supermans de CGI, é a cena que o Muschietti quis justificar como sendo a visão do Flash. Só que quando ele vê o pai dele segurando o corpo da mãe, ele vê normal. Ele não vê um CGI fudido e além de poder ouvir o pai. O fato dessas figuras de CGI não falarem coloca eles na condição de mortos-vivos mesmo. Então já tá aí. O que o Muschietti falou não funciona, a não ser se você entende que esses personagens são como que ressuscitações. A gente já tá falando de necromancia mesmo, necromancia digital. Podemos ver esses personagens de mundos mortos como zumbis. E fica pior, sempre tem como piorar. O filme é realmente diabólico. Esse filme foi lançado um dia antes do aniversário do suicídio do ator que fez o Superman da série antiga, o George Reeves. Ele odiava o papel. Ele achava que tudo de ruim que aconteceu na vida dele teve a ver com o personagem. Na véspera da morte dele, os caras ressuscitam ele com CGI. Ressuscitam nessa data terrivelmente significativa. E pra quê? Pra mostrar ele e o mundo dele morrendo. Tudo nesse filme é sobre deixar morrer. E ele próprio é o executor. É a doença que veio pra matar. Antes de eu entrar no próximo ponto, eu quero deixar claro uma coisa. Eu vou abrir um parênteses meio grande aqui. Nós ainda vamos trazer aqui para o Nova Gênesis vídeos que aprofundam os porquês de defendermos o Snyderverse, para além do que é óbvio, é claro. Mas enquanto esse dia não chegou, entendo que quando apontamos a maldade do DCU atual, que é voltada para o Snyder, não é do ponto de fãs do Snyder. Pessoalmente, eu sou fã do Snyder. Eu tinha alguns filmes dele como favoritos antes de saber que eram todos do mesmo cara. Mas o ponto aqui é que o tratamento do Snyder para com os heróis era, e segue sendo, o único aceitável para os cinemas, porque ao mesmo tempo que tomava liberdades, respeitava a mídia original. Porque super-herói é quadrinho e ponto final, a adaptação nunca vai ser bom.
Além disso, ele compunha um projeto que elevava, com um contraste muito foda, o que pregamos já nesse canal. O fato da cultura pop ser a mitologia moderna e dos super-heróis serem a atualização e o desvelar dos deuses. Então o problema não é contrariar a visão do Snyder. Ele é só um diretor, não é medíocre como dizem, mas não é o ídolo a ser defendido aqui. Mas o que ele valorizava em comum com a gente. Ao atacar o Snyderverse, eles têm como inimigo não um homem, mas ideias luminosas. Ideias que vivem tentando apagar de toda forma. Deu pra entender? Eu espero que sim, porque vamos tocar em mais coisas a respeito e eu não quero ninguém entendendo errado esse ponto. Vamos então lembrar de um detalhe. Os raios que saem do corpo desse Flash, que estamos chamando de Flash 2, são amarelos. Por que isso é relevante? Porque os raios que saem do Flash do Snyder são azuis. Quando o amarelo volta no tempo e ajuda o Barry antigo, Flash 1, a ganhar os poderes, o Barry antigo emana luz azulada do corpo. Isso é muito importante. Por que será que é dito que ele não pode mudar as coisas com tanta ênfase, sendo dito logo pelo Barry 2? Isso é uma alusão ao filme do Snyder. Quem não lembra da cena messiânica do Flash voltando e resolvendo tudo? O que esse Barry de luz azul faz nesse filme maldito? Também volta pra resolver as coisas. Ele volta, só que vira um monstro no processo, destrói um monte de coisas e só é parado porque o eu mais novo dele entra no meio depois do sermão do Flash número 2 sobre não poderem mudar as coisas. Inclusive, que justificativa merda que ele dá pra aceitação da morte da mãe dele, cara. Nossa, sério. Às vezes você tem que desistir. Você tem que desistir. Desistir da mamãe? Ela sempre vai estar viva em algum lugar no tempo. Sempre. Só não pra gente. Ela sempre vai estar viva em algum lugar. Vá pra puta que pariu. E nessa história, dá tudo errado. O Batman morre, a Supergirl existe só pra morrer também. Na verdade, a gente sabe por que ela tá ali, né? É pra remover o Henry Cavill. Aparecem todos os integrantes da liga, menos o Cyborg e o Henry Cavill. Digo, o Cavill aparece em forma de bonecão 3D, que faz clara alusão ao Superman boca de sacola do Edom. É mais um momento que esse filme tira com a nossa cara, ele zomba descaradamente dos fãs. Aí o Flash 1 fica voltando para tentar modificar tudo, como eu já falei. Revertendo o ponto auge do Snyder Cut, inclusive. Voltando no tempo, o Flash do Snyder reconstrói aquela linha. Ele não cria uma linha paralela. O conceito de multiverso do Flash de agora é inverso. Ele é um conceito de puro caos. Isso é um ponto pra gente levantar. É totalmente diferente do multiverso do Grant Morrison, que é um multiverso ordenado, que emerge tudo ao mesmo tempo. Ele não passa a emergir porque acontecem modificações no multiverso. Ele emerge porque são todas as notas com as quais você pode compor incontáveis músicas. Já o multiverso dessa bosta de filme é o que o Batman do Michael Keaton explica com o macarrão. Literalmente ele joga o macarrão cozido no prato e fala que o resultado de alguém brincar com o tempo é isso, o multiverso. Vai ter alguns pontos de intersecção, mas muita confusão, ou seja, o caos. E o multiverso tem servido só pra isso mesmo. Na DC e na Marvel, ele vem servindo só para produzir versões lacradoras, para desfazer coisas sagradas e etc, né? O que a gente vem denunciando e vai seguir denunciando. Então, é para esse Barry que tá tentando mudar o tempo que o Barry 2 fala: não, nem todo mundo pode ser salvo. E aí aparecem os universos. Isso é na mesma hora. Aí vem essa sequência. Aparece a Terra do George Reeves. Aparece a Terra do Christopher Reeve. Toca até a música tema dele. Depois aparece aquele dourado ali, que é a Terra do Batman dos anos 60. E depois o filme do Nicolas Cage. Lembrando, o universo do Superman do Nicolas Cage seria o mesmo universo do Batman do Michael Keaton. Outra coisa que comprova que o Michael Keaton que aparece aí não é o Batman da nostalgia. Não tem saudosismo nenhum. É só o mesmo ator interpretando um personagem quase igual. Beleza, aí esses universos aparecem. O único que tem uma cena de ação é o do Nicolas Cage, com aquele CGI horrível. E aí eles começam a se chocar. Quais são os universos que se chocam? O azul, que é o do Christopher Reeve, se choca com o universo verde. Mas depois, na cena seguinte, depois que o Barry 1 morre e você descobre que ele é um monstro que ficou tentando tantas vezes mudar o tempo, ou seja, o Barry do Snyder, importante enfatizar isso.
que a alusão ao Flash do Snyder é o mesmo que cria o vilão. Seguindo, você vê os universos colapsando. Aí é quando o Barry 2 volta no tempo de novo e não salva a mãe, mas salva o pai. É um furo bizarro, mas convenhamos que esses últimos filmes estão disputando o troféu roteiro peneira. E qual a consequência? Você vê algum desses universos se reconstruindo? Não. O que você tem é o final em que aparece o George Clooney, o Batman mais odiado de todos. Ou seja, o filme ataca de forma especial o Snyderverse, mas junto ele manda pra vala todos os universos anteriores. Não basta isso, o dente do Barry cai numa cena final quando ele tá de frente com o Clooney. Aí temos a cena pós-crédito constrangedora do Aquaman caindo numa poça de água suja, bêbado. Você tem aí um exorcismo completo, uma palavra de maldição completa direcionada contra os filmes do Snyder. Tem a exclusão do Cyborg, que o Snyder definiu inclusive como o coração da sua Liga da Justiça. A cena messiânica em que o Flash salva todos, transformada em algo demoníaco, o multiverso descrito como caos, a ressuscitação de 2 Supermans icônicos para em seguida morrerem, a destruição do universo do Batman de 89. E pela milésima vez eu vou dizer, isso nem é tudo. Focando ainda, e de novo, na destruição do Snyderverse, foi algo cuidadosamente pensado para atingir a destruição total, a partir do princípio, porque a história se passa lá em 2013. Por que ela teria que acontecer no Homem de Aço? Para apagar, junto das outras todas que eu citei e que nem são todas, tô tentando resumir aqui. E aí o filme colocou no lugar a realidade mais absurda, que é o Batman mais detestado do cinema. Então a única função desse filme é selar a passagem por onde o Snyder estava tentando fazer passar os deuses, ou nos levar de encontro a eles. Porra, vocês estão me ouvindo? Não é absolutamente estranha essa perseguição? Não te acende um alerta? Pô, o pessoal fica falando esses termos manjados como lacração, quem lacra não lucra, eu sei lá. A gente também usa um termo ou outro. Mas Nova Gênesis está aqui para te gritar nos ouvidos se necessário e te dar esse toque. Por que tratar os heróis como deuses? Por que ter devoção a esses personagens dói tanto nessa galera? Galera que não é nada bem intencionada. O Pedogan, como se não bastasse as polêmicas, ainda é um mentiroso compulsivo, por exemplo. Tudo que ele abre a boca pra dizer é lorota. Acho que tirando só os anúncios de filmes que ele tá planejando. É tão ruim aquela lista que só pode ser verdade mesmo. Bom, deixa eu seguir com o que eu preciso mostrar. Na cena pós-crédito, o Aquaman cai de cara na água suja, como eu tava falando. O Barry 2 fala, pô Arthur, eu moro aqui. Aí ele fala, tudo bem Barry, eu moro aqui, se referindo à poça no chão. Aí ele fala, eu quero mais cerveja, e ele oferece um tesouro Atlante em troca. É isso, essa cena é extremamente simbólica. É o chute no cachorro morto desses caras filhos da puta. O rei dos mares, digno de erguer o tridente de Poseidon, jogado na poça suja. E dando um tesouro em troca de bebida. O Aquaman era o único que faltava atacar ou matar nesse filme, entende? Eu não posso deixar de falar como a Warner é pilantra e tá fazendo tudo planejadinho. Sério, eu acho graça que o pessoal acha mesmo que a corporação milionária que existe há mais anos que eles tá que nem o meme do Patrick Estrela construindo, totalmente bobo e perdido. Tá tudo tão encaixado que o Flash 1 fala pro Flash 2 vamos lá Barbie. Come on, Barbie. Let's go party? Sem contexto nenhum. Ou será que tem um contexto? O que saiu recentemente? O filminho feminista que foi um sucesso de marketing. O filminho que mostrou que a Warner sabe fazer um filme render, se ela quiser, e encher um cinema até do público que não é alvo. Tanca essa. A conexão não termina aí, porque no filme da Barbie também tem uma provocação com os fãs do Snyder Cut. Só não vê quem não quer. E como se não bastassem os flashes intancáveis do filme, que se fosse só um Ezra Miller já seria demais, imagine 2. Ainda tem um finalzinho que termina no universo do George Clooney, como eu já falei, em que os dentes do Barry Allen caem. Poderia ser só mais uma piada de mau gosto, mas como eu falei e repito, parece burro, mas é maldosamente inteligente e simbólico. A perda do dente do Flash tem muitos motivos.
imaturidade ou retrocesso infantil, perda dos fundamentos, etc. Mas principalmente, o dente é a letra Shin nas letras hebraicas, literalmente os dentes da frente, como os que caíram no filme. E está ligada ao fogo dos sacrifícios e à chama sempre acesa no templo, como você pode ver pelo formato dela, parece um fogo. Por isso, ela é ligada ao Espírito Santo, que se manifesta e é comparado ao fogo muitas vezes no Novo Testamento. Flash, como Mercúrio, é também mensageiro dos deuses. Mercúrio ou Hermes, senhor do movimento e da linguagem. O dente arrancado significa o sagrado arrancado. Por isso acontece quando ele recebe o raio que tira seus poderes e concede ao Barry 1, que será o vilão do filme depois. Presta atenção, gente. Não é só piadoca. O negócio é sinistro e corrompido até a raiz. Quando a gente aqui no Nova Gênesis tem inimizade com uma produção, é sempre isso. Coisas profundamente venenosas. É a consequência de quando seu coração arde de amor por algo que é bom. Ele passa a arder de ódio pelo que ameaça esse algo. Eu chego a desconfiar que eu deixei passar algo importante aqui, mas olha o tamanho não convencional que tá ficando esse vídeo aqui, né? Isso é pra vocês terem noção que o buraco é muito, mas muito embaixo. É um abismo. Não qualquer abismo, é alguma das histórias de Lovecraft, sabe? Eu não duvido ter que voltar a falar desse filme, mas por hora, no próximo vídeo, eu pretendo dar uns toques a respeito do filme da Barbie. Outro que a gente já tardou fazer, né? Eu sinto muito, mas fica ligado aí, ele vai chegar em breve. Vai deixando um like, é claro, mas também comenta aí alguma coisa, uma dúvida, uma crítica, sei lá. Compartilha esse vídeo também, se inscreve e ative o sino, porque tem muita coisa importante para se informar com a gente. Agradeço a sua audiência e até a próxima.